Muito bom dia. Quero cumprimentar aqueles que, mais uma vez, me dão esta honra e alegria de reunir-nos para tratar do direito registral imobiliário. Nesta série Registros sobre Registros, que atinge com a exposição de hoje o número 221, e que se hospeda graças à generosidade da Noregg do Paraná. Eu apresento minhas saudações à sua presidente, a Taberia Mônica Maria Guimarães de Macedo Della Vecchia, bem como a todos os integrantes das entidades que participam da Noregg Paranaense, que nos hospeda aqui nesta prestigiosa página, sua página do Facebook. Nós vamos tratar hoje da parte final do tema do registro do compromisso de compra e venda de imóveis não loteados. Havíamos visto na semana passada bastante da legislação um tanto complexa acerca dessa matéria e hoje vamos concluir o seu exame correspondente. Quero, antes de iniciar o tratamento dessa matéria, cumprimento também a doutora Miriam Vieira Silva, que aqui se encontra na nossa prestigiosa audiência, dizer-lhes que estão em vias de iniciar-se 2 cursos de pós-graduação na área do direito registral e do direito notarial, ambos sob a minha coordenação, um deles realizado pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, com começo em março de 2021, projetado para isso, bem como o outro nas Faculdades Integradas de Guarulhos, também com seu início previsto para março de 2021. A metodologia de um e outro, doutora Eliana, bom dia. A metodologia de um e outro desses cursos é diversa, em grande parte as matérias também, portanto não há verdadeira concorrência entre os cursos. E o do Ítalo Brasileiro tem uma vantagem sugerida pelo próprio centro, e que eu fiz questão de indicar para dar meu testemunho de consideração à Noregg do Paraná, bem como a ARPEM de Goiás e a Associação dos Titulares de Cartório do Maranhão, de que os indicados por essas entidades para fazerem os cursos tenham um desconto considerável nas mensalidades correspondentes. Então, bastará ao interessado se dirigir a essas entidades e pedir que se faça a indicação para que esse desconto já se estabeleça. Muito bem. E as inscrições estão abertas em um e outro desses cursos. Nós vamos aqui no nosso, que vai tratar hoje do registro do compromisso de compra e venda de imóveis não loteados. Atenção, né? Como sabem, o texto agora é publicado um dia após a exposição que se faz aqui. Então amanhã já terão no site da Noregg do Paraná o texto correspondente a essa nossa explanação. Bom, vamos lá. O nome, compromisso de compra e venda, que é uma espécie do gênero promessa de contrato ou contrato-promessa, no direito português é muito frequente essa expressão contrato-promessa. Aqui no direito brasileiro se encontra aqui e ali, mas não é com a mesma frequência do direito português. Por primeiro, esse título, compromisso de compra e venda, ou se nós quisermos promessa de contrato, contrato-promessa, diz respeito a um negócio bilateral, ou seja, aponta para um pacto. Esse é o primeiro sentido que nos oferece. Tanto é que se fala em promessa de contrato ou contrato-promessa. Ou seja, isto põe em relevo o caráter negocial, o caráter de título, seja material, seja formal.
Mas não se desconheça que sob esse mesmo nome, compromisso de compra e venda, pode haver promessa unilateral. Portanto, já aqui nós poderia falar em contrato. E a mesma designação de compromisso ou promessa de compra e venda também corresponde na lei brasileira, ao menos desde a vigência do Código Civil de 2002, a um direito real, que está elencado no inciso 7º do artigo 1225 do atual Código. Dessa maneira, quando se fala em compromisso ou promessa de compra e venda enquanto contrato, ou em que se pensa é em um negócio jurídico bilateral. E esse é também o nome, ou seja, a designação, a denominação do instrumento que o veicula, da forma. Então nós falamos isso, por exemplo, na escritura notarial de compromisso de compra e venda. É o nome também da escritura e diz respeito ao conteúdo dela, à matéria dela. Um negócio em que as partes, ou ao menos uma delas, quando nós pensamos na promessa, temos que considerar esse ponto, se obrigam a celebrar um contrato futuro de compra e venda. Trata-se, pois, de contrato. E um contrato que tem um caráter precedente ou antecedente de outro contrato. Um outro contrato, portanto, um contrato ulterior, um contrato futuro. Mas contrato, esse primeiro, já definitivo. Não é uma mera tratativa preliminar. Não. Já é um contrato definitivo em que se promete cumprir outro. Portanto, não é a tratativa preliminar. Nós temos no direito brasileiro, por exemplo, o pré-contrato, que está previsto na lei do parcelamento do solo urbano, a lei 6766, no artigo 27. Ali sim é uma tratativa preliminar. Aqui não. Aqui já é um contrato definitivo. E, portanto, este contrato de que estamos cuidando, ele está reportado a uma obrigação de fazer, que é suscetível de uma execução coativa. Então, pode ser executado compulsoriamente pela via judicial. Note-se, todavia, que essa promessa, o compromisso de compra e venda é somente uma das espécies, como ficou dito, do contrato promessa. Não há necessidade que esse contrato de compromisso seja só referente à compra e venda. Nada impede que seja, por exemplo, tenha por objeto uma locação, seja um contrato promessa de locação, contrato promessa de sociedade, um contrato promessa de compromisso arbitral, etc. Perfeitamente possível. E já dissemos, pode dizer respeito a um negócio unilateral. Um autor português importante, Rui Alarcão, lembra a hipótese de um negócio confirmatório de ajuste anulável, como um elemento, portanto, de negócio unilateral, objeto de um compromisso ou de uma promessa. Quais são os elementos do contrato de promessa? Em linha de princípio, os de qualquer outro contrato, ou seja, é um contrato como outro contrato qualquer. Ou seja, nós temos que ver aí a capacidade das partes, consenso, se seu objeto é possível, se as cláusulas acessórias nele previstas são lícitas ou ilícitas. É isso que fará, por exemplo, um notário ao receber, por exemplo, uma minuta com a pretensão dos clientes. Vai examinar se há capacidade das partes, além da identidade, claro, se há consenso, se o objeto é possível e se as cláusulas acessórias são lícitas ou ilícitas. Bom, mas a esses elementos deve ainda juntar-se todo o conjunto daqueles princípios ou regras ou especificações próprias do compromisso. Porque de não ser assim, não saberia distinguir em que consistiu essencialmente a obrigação. Precisamos dizer, o objeto precisa ser claramente definido. Isso é uma observação interessante que consta do livro de um autor também português chamado Abel Pereira Delgado, que tem uma monografia exatamente intitulada Do Contrato Promessa. Dessa maneira, tratando-se de um compromisso de compra e venda, o seu fim é a formação de um direito à aquisição futura. Então, isso é preciso deixar claro.
isso impõe a necessidade de se explicitar claramente esse fim negocial, mas não meramente dizer, olha, me comprometo a comprar, mas comprar o quê? Ou seja, é preciso que haja uma determinação objetiva correspondente. E quando a hipótese, que é o caso, por exemplo, do registro de imóveis, quando se trata de aquisição de imóvel, é preciso que essa determinação venha acompanhar-se também da especialização. Ou seja, não basta dizer que é o imóvel da rua tal, número tal, mas é preciso descrever esse imóvel, porque é da exigência, em geral, dos registros que essa especialização se faça, para depois podermos considerar a regularidade do título na forma da lei de registros públicos e sua adequação ao que consta do registro anterior. Portanto, essa especialidade é necessária no título do contrato de promessa. Bom, como já ficou dito, esse título propicia, de acordo com a lei em vigor, a formação de um direito real. Direito que, tratando-se de imóvel, como nós sabemos, exige, no direito brasileiro atual, a inscrição correspondente no ofício imobiliário. O próprio Código Civil, além da Lei de Registros Públicos, indica essa necessidade no artigo 1227, que eu leio aqui pela clareza com que esse dispositivo está enunciado. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos, salvo os casos expressos neste código, uso capião, etc. Portanto, é preciso que haja o registro do compromisso. E quando eles tenham por objeto, atenção para isso, coisa móvel e não imóvel, isso pode interessar ao cartório de notas, né? Eles só se constituem pela tradição. Artigo 1226 do Código Civil. Mas o fato de que eles só se constituam pela tradição, ou seja, mediante a entrega da coisa móvel, não exclui a necessidade relativa de seu registro. Por que necessidade relativa de registro? Em ofício de títulos e documentos. Porque isso é necessário para que surta o contrato efeitos em relação a terceiros. Está previsto expressamente no item 5º do artigo 129 da Lei 6.015 de 1973. Ou seja, não quer dizer que não se constitua já mediante a tradição, que é exigível. Mas para que surta efeitos em relação a terceiros, há exigência adicional, que seja registrado. Uma hipótese de constituição condicionada, por assim dizer. Um caso que teria que ser examinado, haveria uma forte disputa aqui, uma forte controvérsia, se é possível haver um direito real que se constitua pela tradição, de acordo com a lei, mas que, em relação a terceiros, o que é tipo de direito real, exigiria ainda um ato de inscrição. De toda sorte, poderíamos aqui salvar essa matéria entendendo que essa tradição é mista, ou seja, uma tradição física e mais tradição simbólica ou espiritualizada mediante o ato inscritivo nos títulos e documentos. Ou seja, haveria uma constituição contratual interparte desde a tradição da coisa móvel, mas cujos efeitos erga omnes exigiriam inscrição em títulos e documentos com a publicidade consequente. O mesmo Código Civil de 2002 trata especificamente da promessa de compra e venda nos artigos 1417 e 1418. Vamos lá. O 1417 diz o seguinte: mediante promessa de compra e venda, em que não se pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, essa é a nota que nós vamos ter de examinar daqui a pouco, e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. E o 1418, aspas, o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar.
e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel, que é a hipótese da ação de adjudicação compulsória. Muito bem. A previsão do artigo 1417, que nós acabamos de ler, indica por pressupostos, por requisitos da promessa de compra e venda de imóvel, a inexistência de cláusula de arrependimento e o registro do título no ofício predial. Então, são dois requisitos. Esse mesmo dispositivo admite que o contrato seja celebrado por instrumento, quer público, notadamente o notarial, mas extensivamente é possível imaginar um título de origem judicial, quer particular, instrumento privado. É interessante essa referência do 1417 do Código Civil, porque ela põe cobro a uma divergência que havia, uma discrepância forte, questão realmente disputada antes da vigência do Código de 2002. Vamos aqui apenas confrontar dois autores acerca do tema. Caio Mário da Silva Pereira, autorizadíssimo civilista, e outro importante jurista nosso, que foi Orlando Gomes. Caio Mário sustentava, por exemplo, que, sendo a promessa incluída no campo dos direitos reais, era de exigir-lhe a forma pública, desde que suplantado o limite legal do valor previsto, então, no inciso 2º do artigo 134 do Código Civil anterior, o atual artigo 108 do Código Civil de 2002. Então ele dizia, olha, para que haja direito real, a forma deve ser pública, ser superado o teto previsto no inciso 2º do 134 do Código de 1916. Diversamente, Orlando Gomes, embora ele dissesse que a forma do contrato deveria acompanhar a do contrato ulterior, de maneira que, se o contrato ulterior é o de compra e venda de imóvel, o de compromisso de compra e venda de imóvel deveria observar a mesma forma, o princípio da congruência das formas, de tal sorte que a previsão do contrato posterior regrediria seu influxo sobre o contrato anterior, e isso imporia a instrumentação pública na forma também antes sugerida por Caio Mário, aqui nós examinamos isto. Disse, porém, aqui vem a salvaguarda dele, a exceção, que por motivos de ordem prática estariam induzidas as dispensações referentes à escritura pública. Então ele admitia que poderia ser por instrumento particular por motivos de ordem prática. Mas, apesar disso, ele teve o senso de reconhecer a insegurança do escrito particular, essa palavra textual dele, que ele contrabalançava pela exigência de seu registro. Ou seja, não deixou de reconhecer a insegurança do título particular. E, de fato, essa insegurança existe, eu me recordo aqui da observação relevante de Narciso Orlando Neto, de que ele chamava isso de chamados compromissos de padaria, porque a experiência observacional na Vara de Registros Públicos mostrava que geralmente as questões que levavam aos processos de dúvida, em imensa maioria, envolviam dois temas, ou duas questões fundamentais. Títulos judiciais, frequentemente elaborados, sobretudo com vício de especialidade objetiva. Além disso, havia alguns casos de vícios formais, de elaboração do documento, mas a maior parte era por vício de especialidade objetiva. E, no terreno dos títulos não judiciais, quase sempre o problema advinha de instrumentos particulares, em particular os compromissos de compra e venda, que, como eu disse, o Dr. Narciso Orlando, de grande experiência teórica e prática na área registral, chamava de compromissos de padaria, firmados de qualquer modo, enfim. Portanto, aqui apesar de Orlando Gomes admitir, estamos falando ao tempo do Código de 1916, a possibilidade de que o instrumento particular se perfizesse para os compromissos de compra e venda
nada obstante o valor do imóvel objeto fosse superior ao teto do artigo 134, inciso 2º do Código Civil de 16, apesar disso, ele admitia que havia uma forte insegurança no escrito particular, o que ele apenas compensava pelo fato de seu registro. A previsão do artigo 1418 do Código Civil de 2002 parece ter posto cobro a uma disputa sobre a eficácia real do compromisso registrado. Porque qual era a questão que se punha ao tempo do Código de 16? Se o registro do compromisso de compra e venda inibia toda alienação do imóvel, ou seja, o proprietário do imóvel que o prometer a venda não poderia mais aliená-lo, enquanto não se solvesse a questão do compromisso, ou se, a despeito do registro da promessa, ele poderia continuar a aliená-lo, apenas reportando-se ao tema da ineficácia dos registros posteriores, ineficácia relativa dos registros posteriores, das alienações posteriores, em relação ao promitente comprador. Então, alguns entendiam, àquela altura, a maior parte da doutrina entendia assim, e a jurisprudência administrativa, pelo menos a de São Paulo, era firme nesse sentido, de que uma vez registrado o compromisso de compra e venda, não era possível a disponibilidade do imóvel pelo proprietário tabular, portanto, promitente vendedor. Tinha, portanto, ali um caráter preferencial e paralisante da disponibilidade do imóvel, paralisante relativamente, porque não a ele, promitente comprador, mas a todos os demais possíveis adquirentes, o fato de registrar-se o compromisso de compra e venda. Ao tempo, portanto, do código anterior, sustentou Orlando Gomes que, uma vez registrado o compromisso de compra e venda, já o promitente vendedor não o poderia alienar. Era a posição dele, não cabe alienação. Serpa Lopes, anteriormente, entretanto, temperava o óbice. Ele, embora ensinasse, primeiramente, que a inscrição da promessa impediria a inscrição de outros direitos reais posteriores que fossem incompatíveis com essa promessa de compra e venda. É claro, porque não impediria, por exemplo, a cessão da própria promessa pelo promitente comprador. Ele entendia, entretanto, Serpa Lopes, que ao menos seria possível subordinar a eficácia dos direitos reais posteriores à da promessa antes escrita. Portanto, é uma posição temperada, que não sabe muito bem como se vai solver. Já agora vigente o Código de 2002, com o registro do título de compromisso, os eventuais novos atos de disposição ou de oneração praticados pelo promitente comprador, pelo promitente vendedor em benefício de terceiros, ou seja, o proprietário tabular faz a promessa de venda, aquilo é inscrito, mas ele segue a alienação futura, são ineficazes frente ao promitente comprador. Essa é a tese que eu aqui resumo, utilizando boa parte das palavras por ele próprio empregadas, sustentada pelo autorizado desembargador Francisco Eduardo Loureiro, no livro de que participou, coordenado pelo então ministro César Peluso. Em outras palavras, é possível, posteriormente à inscrição do compromisso, ainda inscrito o compromisso, registrar títulos incompatíveis com ele, porque não se revelam eficazes contra o promitente comprador. Então, pode registrar. Eu também, quando votei assim, quando estive no Conselho Superior da Magistratura, alterando, portanto, a minha posição anterior, mas alterando a posição anterior porque se alterou a lei. É preciso que se entenda isso. Não é que eu tenha mudado de posição. O que mudou de posição foi a lei. E eu acompanhei a mudança da lei. É interessante considerar essa questão toda sob a ótica da continuidade registral. O que se entendia ao tempo do Código de 1916, de maneira preponderante, é que um registro que se fizesse em oposição
a inscrição do compromisso de compra e venda, portanto, dissociado desse compromisso, contrastando com esse compromisso, implicava, no fundo, um vício de continuidade ou trato consecutivo, porque o proprietário, com o registro de compra e venda, já tendo prometido o imóvel à venda, não poderia vendê-lo a outro sem trair essa promessa. Posteriormente, agora com a mudança da lei, prevaleceu a tese da ineficácia relativa no registro. Isso não era de todo desconhecido, não é? Se nós imaginarmos aqui em paralelo aqueles muitos casos de ações repersecutórias cuja citação é objeto de registro, nós temos aí a hipótese de ineficácia relativa. Ou seja, a citação não paralisa o registro do imóvel, mas submete aqueles que se inscrevem, que têm lá seus títulos inscritos posteriormente ao registro da sua citação, a uma expectativa do que se há de resolver na ação repersecutória. De maneira que o título será ineficaz em relação ao beneficiado por eventual solução na demanda repersecutória. Mesma coisa hoje ocorre, por exemplo, em relação ao processo de usucapião. A meu ver, até mesmo na via extrajudicial, em relação ao protocolo, ou seja, não impediria o registro de novos títulos, mas eles estariam submetidos a uma eventual ineficácia na hipótese de a usucapião ser acolhida ao final do processo. E a mesma coisa acabou se passando aqui com o novo direcionamento adotado pelo Código Civil de 2002, entendendo que há expressamente que haveria ineficácia relativa dos atos inscritos posteriormente ao registro do compromisso de compra e venda. Essa posição foi adotada também por dois autores contemporâneos e jovens, o Tratado Notarial Registral do Vitor Frederico Kimpel e da Carla Modena Ferrari. Aliás, um livro muito interessante, de fato muito interessante. Aparentemente, mas isso é discutível, é controversa essa compreensão que eu extraí do título. Aparentemente, pode entender-se a posição adotada por esse muito autorizado civilista, que é Carlos Roberto Gonçalves. Porque a páginas tantas do livro dele, é o tomo, acho que é o volume 4º, volume 5º do seu curso de Direito Civil, Carlos Roberto Gonçalves diz o seguinte: compete, pois, ao adquirente, isso aqui está entre aspas, estou citando textualmente, precaver-se contra expedientes ilícitos de venda sucessiva do mesmo bem, registrando o compromisso no ofício imobiliário. Expedientes ilícitos de venda sucessiva do mesmo bem? Essa expressão, expedientes ilícitos, daria a impressão que o bem não poderia ser vendido, na posição de Carlos Roberto Gonçalves. Quando, ao revés desse artigo 1418, parece antes extrair-se a ineficácia da venda e não a sua invalidade. Não há ilicitude nisto. É lícito, embora possa ser relativamente ineficaz. Mas eu também não apostaria de todo que essa seja a posição efetivamente adotada pelo professor Carlos Roberto Gonçalves. Talvez devamos aqui entender que ele quis sugerir a hipótese, que não seria a ordinária, a comum, rotineira, de que houvesse ilicitude, fraude desse tipo de venda sucessiva. Muito bem. Os senhores terão notado que eu estou vivo. Isso é algo importante. Eu digo estou vivo porque eu não sei se o meu querido amigo desembargador Fábio está ouvindo, mas enfim, depois do desastre que houve na segunda-feira, à noite, seria bem provável que todos os corintianos amanhecessem na terça-feira mortos. Mas enfim, estou vivo.
E vamos à frente. Vamos lá cumprimentar aqui todo mundo e agradecer a presença sempre muito simpática dessa nossa audiência. Novamente eu renovo os meus agradecimentos à doutora Mônica Guimarães Macedo Dallavec por me propiciar esta coisa que me prestigia muitíssimo de poder falar àqueles que fazem parte do Facebook da Noregg do Paraná, essa entidade de grande valia, e que sob o denodado empenho da doutora Mônica, na sua presidência, auxiliada e apoiada por uma diretoria também de gente muito competente, vem produzindo manifestos frutos para o bem da instituição notarial e da instituição registral no Estado do Paraná. Eu tenho tido o gosto de acompanhar isso tudo à distância e, enfim, extrair até mesmo lições de vida na combatividade, na militância muito generosa e persistente da presidente da Noregg e de seu quadro de diretoria. Então, eu fico muito satisfeito de estar aqui nesta página. Doutora Miriam Vieira Silva, novamente bom dia. Doutora Eliana, meus cumprimentos renovados. Professora Isabela Bicalho, muito bem, valiosa jurista da cidade de Miguelópolis, aqui no estado de São Paulo. Como já disse outras vezes, nós conseguimos atrair para o estado de São Paulo uma grande jurista mineira. Doutor Valdecir Castiglione, estimado amigo, saudade das nossas reuniões presenciais. Realmente tenho saudade daqueles nossos encontros, que me lembra daquela expressão célebre do nosso cancioneiro popular, não é? Podemos dizer aqui, eu era feliz e não sabia. Pelas nossas reuniões às quartas-feiras, pela manhã, por assim dizer, dava um ânimo inteiramente novo, uma luz nova para a semana inteira, porque aproveitávamos nos intervalos, especialmente antes de começar a aula, para uma troca de ideias que era muito salutar e que a mim tinha a grande vantagem de trazer-me a notícia do campo. Isso quer dizer, daqueles que, como o Dr. Valdecir, tinham experiência diária no contato com os problemas. Então eu me atualizava com os problemas que estavam ocorrendo na área registral. Isso me faz falta hoje. Estimado Dr. Pedro Bragato, jovem e valioso, já se pode dizer estudioso dos registros, não um mero estudante dos registros, mas estudioso dos registros. Muito obrigado por sua presença. Maria Augusta Castiglione, o melhor voto que eu posso fazer para Maria Augusta é que ela siga os passos do pai. Se o fizer, terá já um brilhante futuro pela frente. Doutora Margarete Maia, querida amiga. Fábio, estava aí. Bom, terá visto a minha confissão de desespero. Doutora Margarete, novamente meus cumprimentos, agradeço a sua presença aqui, Fábio também. Mariana Herrera, como vai, Mariana? Precisamos já começar a cuidar, Mariana. Veja aí com a presidente, porque nós tínhamos pensado em fazer, de quando em quando, com que esses nossos encontros fossem presenciais aí em Curitiba. Vamos ver aí se já pela metade do ano isso será possível. Me daria muito gosto retomar ainda que de quando em quando um contato presencial com o nosso público. Laura, bom dia. Grande especialista hoje da Lei Geral de Proteção de Dados. Dr. Fernando Abreu Costa Júnior, digno assessor jurídico da Noregg. Vamos fazer o nosso pinga-fogo, se Deus permitir, já na primeira semana de fevereiro. Dr. Jorge Lima de Oliveira, muito bom dia também. Bom, eu agradeço a todos o comparecimento aqui à nossa exposição. Semana que vem voltamos com um tema em duas aulas de algum relevo, embora um relevo, digamos, de seus estertores, que é o tema da enfiteuse. Tratar do assunto da enfiteuse nas duas próximas explanações. Um bom final de semana a todos e que Deus a todos nos abençoe.